O quarto do hospital parecia suspenso no tempo. O ar carregado de éter e silêncio era cortado apenas pelo bip impiedoso dos monitores, como um relógio de contagem regressiva. Jorge estava ali, paralisado, o olhar grudado em algo que ele mal reconhecia como parte de si. O próprio pé direito, inchado, roxo, disforme. Palpitava como se tivesse um coração independente, latejando num ritmo irregular que fazia o estômago revirar. A bandagem já encharcada de sangue deixava escapar o odor agridoce da carne que luta contra si mesma. A porta se fechou com um estalo seco. O médico havia acabado de sair, mas suas palavras continuavam pairando no ar como um eco que se recusava a desaparecer. 48 horas, Senhor Jorge. É o que temos para salvar seu pé. Marlene não disse nada. Apenas segurava sua mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O contato entrelaçado era a única âncora para uma realidade que parecia desabar. Os olhos dela, marejados e traiçoeiros, refletiam a luz fria e azulada do teto, enquanto tentavam esconder o desespero que crescia. Jorge sentia o sabor metálico da impotência subindo pela garganta. Medo, raiva, culpa, tudo misturado. O que começou com um arranhão agora ameaçava levar parte dele, uma parte real, uma parte viva. A memória, cruel e silenciosa, começou a rebobinar por conta própria. Era março, 6 meses antes. O céu ainda estava escuro quando o cheiro do café forte invadiu a cozinha simples da casa em Contagem. A chaleira apitava baixinho, como uma música de rotina. Jorge, 54 anos, acordava cedo como quem assina um contrato com o mundo. 4 décadas erguendo paredes, carregando sacos de cimento, construindo casas que nunca seriam suas. Na mesa, o pão francês ainda quente, a manteiga derretendo devagar. Um momento sagrado antes da labuta. Era tudo como sempre, até que não foi. Enquanto calçava as botinas gastas, sentiu uma fisgada incômoda no dedão do pé. Ao tirar a meia, um corte pequeno, quase invisível. Algo banal para quem convive com pregos soltos, madeira farpada, ferramentas pesadas. Passou álcool, fez uma careta e seguiu o dia. Nada demais. Ou era o que ele pensava. Desde que soube do diagnóstico de diabetes tipo 2, Jorge tomava os comprimidos como quem engole promessas. 2 vezes ao dia, religiosamente. O médico do posto falava sobre cuidado com os pés, alimentação, exames. Mas a vida real é outra coisa. A marmita esquentada no micro-ondas da obra, o pastel da esquina, o refrigerante no fim do dia como prêmio de sobrevivência. E o cansaço, o cansaço que apagava qualquer intenção de seguir dieta ou medir glicemia. O corpo, no entanto, não se cala para sempre. A ferida não cicatrizava. Ao redor, a pele ficou quente, irritada, avermelhada. Era como tinta espalhando-se lenta e traiçoeiramente sobre o papel da pele. Jorge não se assustou, ainda não. Recorreu ao que conhecia. Folha de aroeira, açúcar para puxar o veneno, até pasta de dente, porque a dona Conceição disse que seca rapidinho, mas o tempo corria. E com ele, os sinais. Formigamento nas pernas à noite, uma dormência que subia como água em enchente. A visão, que desfocava no final do expediente. A sede insaciável, que o fazia levantar de madrugada mais de uma vez, enquanto Marlene fingia dormir para não chorar. As pequenas peças começaram a se mover, lentamente, silenciosamente, até colapsarem no presente. E agora, dentro daquele quarto estéril, cercado de cheiros de álcool, medo e desespero, Jorge encarava a pergunta que não ousava dizer em voz alta. E se não der tempo? Pai, o senhor tá bem? A pergunta de Lucas veio carregada daquele tom que filhos usam quando sabem que algo está errado, mas ainda tentam se agarrar à esperança. Jorge estava sentado na varanda, o olhar perdido no chão rachado, como se procurasse respostas entre as formigas. O corpo dele andava estranho, mais lento, mais pesado, mais cansado. As dores nas costas já não passavam com alongamento ou descanso. Elas se espalhavam, enraizando como cipós invisíveis que o prendiam ao chão. O suor que escorria pela nuca já não tinha a leveza do esforço honesto. Era frio, pegajoso, com cheiro ácido.
Jorge limpava o rosto com o lenço sujo de cimento, mas o desconforto voltava logo depois. A ferida no pé não era mais só um corte. Era um buraco, uma abertura carnuda, avermelhada, com bordas amareladas como vela derretida. Um silêncio podre vinha dali, doce e pútrido. O tipo de cheiro que gruda na garganta. Ele tentava disfarçar com talco, desodorante de farmácia, até colônia barata. Mas o cheiro ultrapassava tudo. Invadia a obra como um segredo mal escondido. Os colegas começaram a perceber. Zé Carlos direto como uma marreta. Ô Jorge, você tá mancando feio, bicho! Isso aí não é só calo, não. Vai cuidar disso, homem. Mas orgulho é uma couraça difícil de romper. E Jorge vestia a dele todos os dias junto com a botina. Em casa, Marlene insistia, com aquele olhar de quem já enxergou o que o outro se recusa a ver. Você precisa ir ao médico. Jorge, isso tá errado. Ele respondia com frases secas, tentando manter a autoridade que a dor já havia corroído. É só um machucado. Já vi coisa pior. Mas a mentira já não convencia nem a si mesmo. As pernas começaram a falhar. Andar parecia arrastar o próprio peso como se estivesse preso em areia movediça. Era como se tivesse sempre de meias grossas, mesmo descalço. Os dedos não obedeciam. Ele tropeçava onde sempre andou com firmeza. Ferramentas escapavam das mãos. O martelo caiu no chão 3 vezes em uma manhã. Uma chave inglesa rolou o degrau abaixo. E o mundo? O mundo começou a parecer mais opaco, mais distante. Foi numa quinta-feira quente, com o sol pesado esmagando o concreto, que o corpo finalmente se recusou a continuar. Jorge subia o andaime com um balde de massa. Um passo, depois outro. Mas então, um vazio, como se alguém tivesse puxado o chão. As pernas viraram borracha. A visão se escureceu pelas bordas, como se um eclipse invadisse seus olhos. E então o baque. O corpo desabou como saco de cimento. O impacto ecoou pela obra. Capacetes voaram, gritos cortaram o ar. Um dos pedreiros jogou água no rosto dele, tremendo. Os olhos de Jorge abriram devagar, o céu parecendo girar em câmera lenta. Estava numa maca. A ambulância já com as portas abertas. O som da sirene parecia um lamento distante. Marlene surgiu do nada, o rosto inchado de choro, desfigurado de medo. Eu te avisei. Jorge, eu avisei. No hospital, a realidade caiu como tempestade de granizo. Sem tempo para se proteger. 400 miligramas por decilitro de glicose no sangue. A palavra soava grave, mas ele só entendia o tom de urgência no olhar do médico jovem. Aquele que parecia mais aluno que doutor. As palavras eram duras. Osteomielite. Infecção no osso. Risco de sepse. Circulação comprometida. Jorge só ouvia estalos dentro da cabeça. Como se a vida estivesse se quebrando aos poucos. O pé. O pé agora era outra coisa. Inchado até parecer que ia explodir, veias saltadas formando caminhos tortos sob a pele esticada. Quente como ferro deixado no fogo. Os dedos imóveis. A dor pulsava em sincronia com o coração. Cada batida um aviso. Está piorando. Antibióticos invadiam a veia, queimando como gasolina. A insulina vinha em seringas frias, deixava um gosto amargo no fundo da boca. Especialistas passavam, um após o outro, todos com a mesma expressão de quem tenta encontrar uma saída onde quase não há mais caminho. E, ali, entre lençóis de hospital, tubos e monitores, Jorge finalmente entendeu. Talvez não desse mais tempo de voltar, mas teria ele força para aceitar o que viria depois? Senhor Jorge, precisamos conversar sobre as opções. A frase chegou como um vento gelado, soprando pelas frestas do quarto abafado. O cirurgião vascular entrou com passos firmes, a expressão dura de quem carrega verdades que ninguém quer ouvir. Atrás dele, uma pequena procissão de especialistas, endocrinologista, infectologista, enfermeira-chefe. Todos de jaleco branco, todos com aquele semblante neutro que tenta esconder o peso do que virá. Marlene já apertava a mão do marido antes mesmo que as palavras fossem ditas. Como se pudesse adivinhar. Como se soubesse que agora o buraco ia além do pé. As radiografias foram levantadas contra a luz. Jorge tentou entender aquele monte de sombras e manchas, mas só conseguiu ver destruição. Os ossos pareciam corroídos por dentro, como madeira comida por cupim. O médico apontou com uma caneta metálica.
A infecção atingiu o osso metatarsal. Está se espalhando com rapidez. Fez uma pausa. Uma daquelas pausas que não servem para pensar, só para deixar o silêncio machucar. Se não conseguirmos controlar nas próximas 48 horas, teremos que considerar a amputação parcial ou total do pé. O tempo parou. O ar ficou denso, pesado, irrespirável. Amputação. A palavra bateu como um soco no estômago. Depois, ricocheteou dentro da cabeça de Jorge, repetindo-se como um tambor sinistro. Um pedreiro sem pé. Um homem pela metade. Como ia subir escada? Como ia sustentar a casa? Como ia olhar nos olhos dos filhos? As lágrimas vieram sem pedir licença. Queimavam, não de dor física, mas de tudo o que aquela palavra arrancava dele. Identidade, orgulho, autonomia. Marlene soluçava agora, tremendo como folha ao vento. A força que ela tentava manter nas mãos se perdeu. A mão dela escorregou, úmida, fraca. Doutor, não tem outro jeito? Qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa. A resposta veio com a frieza dos protocolos. Antibióticos mais potentes. Cirurgia para limpar o tecido morto. Câmera hiperbárica. Se conseguissem vaga. Mas o olhar do médico dizia o que a boca não ousava. Já era tarde demais. Casos assim, ele já conhecia de cor. Diabetes fora de controle. Neuropatia. Circulação comprometida. Jorge não era o primeiro. E, no fundo, talvez não tivesse chance de ser exceção. Depois, veio o vazio. E logo atrás dele, a raiva. Uma raiva quente, brutal, que fazia a pele formigar. Por que ninguém explicou direito? Porque no posto de saúde era sempre: toma esse remédio e corta o açúcar. Porque ninguém avisou que um corte podia virar uma sentença. Jorge socou o colchão fino, a espuma afundando sem resistência. A frustração explodiu como uma represa estourada. Queria gritar, quebrar, sumir, mas só conseguia chorar. Na madrugada, a raiva virou barganha. Deitado, os olhos grudados no teto manchado, Jorge murmurava promessas ao vazio. Se o Senhor me tirar dessa, eu paro com tudo. Nunca mais como doce. Vou na igreja, ajudo os outros. Faço o que for. Marlene, ao lado, sussurrava orações com ele. Era como um canto triste, desafinado, mas cheio de esperança. Dois desesperados implorando por um milagre. Os filhos começaram a revezar as visitas. Lucas tentava ser firme, mas Jorge via nos olhos dele o medo de perder o pai. Marina, a mais nova, se encolhia na poltrona, os olhos sempre úmidos. Pai, o senhor vai ficar bom, né? Promete para mim? Ele queria prometer. Queria dizer, claro, minha filha. Mas a verdade era um nó seco na garganta. Como prometer algo que talvez não estivesse mais nas suas mãos? Foi numa madrugada sem fim que ela apareceu. Rosa. Enfermeira veterana. Cabelos grisalhos presos. Num coque impecável, olhar sereno de quem já viu o mundo cair 1000 vezes e ainda assim encontra um jeito de reconstruir. Ela entrou devagar, como se respeitasse o silêncio da dor. As mãos dela eram diferentes, firmes, mas gentis. Trocar o curativo com ela era quase um gesto de carinho. Enquanto ajeitava as ataduras, falou baixo, como quem compartilha um segredo. Seu Jorge, posso falar uma coisa que talvez o senhor não queira ouvir? Olhou discretamente para a porta. Ninguém no corredor. Já vi muita gente aqui com o mesmo problema. Gente que perdeu o pé, a perna. Às vezes. Mais. Ela fez uma pausa. Uma daquelas pausas que anunciam algo grande. Mas também vi outras pessoas que descobriram coisas que os médicos não contam. Coisas sobre o diabetes que vão além de remédio e dieta impossível. Jorge virou o rosto, curioso. Pela primeira vez em dias, uma fagulha diferente acendeu nos olhos. Rosa sorriu. Pequeno. Cúmplice. E foi ali, entre a dor e a possibilidade, que uma nova pergunta nasceu. E se ainda houvesse outro caminho? Mas um que ninguém ali ousava mencionar? Na noite seguinte,
Rosa apareceu de novo. Carregava um envelope pardo, amassado nas bordas, como se tivesse passado por muitas mãos. Entregou com cuidado, quase como quem entrega um segredo. Isso aqui mudou a vida do meu irmão, disse com voz baixa, mas firme. Jorge abriu. Eram folhas impressas com depoimentos crus, histórias reais de pessoas que tinham caminhado pelo mesmo desespero que ele, mas que haviam encontrado uma saída. Não nos consultórios nem nas farmácias, e sim em mudanças que pareciam absurdamente simples. Jejum intermitente, dieta cetogênica, exercícios de baixa intensidade, suplementos naturais, luz do sol, água, sono. Coisas que pareciam pequenas demais para fazer frente a um monstro como o diabetes. Parecia conversa de internet. Mas Jorge estava no fundo do poço. E quando se está no fundo, até corda fina parece promessa de salvação. Começou devagar, ainda deitado, ainda com dor, mas com uma nova decisão queimando por dentro. No café da manhã do hospital, recusou o pão branco e pediu ovos. Trocaram por bolacha de água e sal. Ele pediu de novo, ovos, queijo, alguma coisa de verdade. Insistiu. Bebeu mais água, mesmo com a dificuldade de ir ao banheiro com o pé enfaixado. Marlene, ao lado, anotava tudo. Quando o médico entrou com a papelada da cirurgia, Jorge respirou fundo e disse: Doutor, me dá uma semana. Só uma semana. O médico suspirou, olhou os exames, olhou Jorge. Havia algo diferente ali. Talvez fosse só teimosia, talvez esperança. Mas ele cedeu. Uma semana. Marlene saiu correndo com a lista de Rosa nas mãos. Voltou com abacate, ovos caipiras, azeite, brócolis, frango. Nada de pão, bolacha, refrigerante. Os primeiros dias foram brutais. Dor de cabeça, fraqueza, tontura. O corpo, viciado em açúcar, berrava por socorro. Mas Jorge resistia. Tijolo por tijolo, refeição por refeição. No terceiro dia, a enfermeira notou a diferença. A vermelhidão cedia. O curativo estava menos saturado. O cheiro havia diminuído. No quinto, o inchaço começou a recuar. A dor mudou. Deixou de ser uma pancada constante e virou um incômodo suportável. No sétimo dia, exames novos. A glicose marcava 140 miligramas por decilitro. Era quase inacreditável. O médico, antes cético, agora folheava os papéis com o senho franzido. É impressionante. A infecção está respondendo melhor aos antibióticos. Vamos continuar observando. Mas Jorge já sabia. O corpo estava, finalmente, recebendo a chance de lutar. 3 meses depois, o sol de Contagem queimava as costas dos pedreiros na hora do almoço. Jorge sentava no mesmo andaime de onde havia caído meses antes. Mas não era mais o mesmo homem. O pé, agora firme, carregava uma cicatriz torta, lembrança do que quase foi. Jorge media a glicose 3 vezes ao dia. Caminhava antes do trabalho. Dormia melhor. Marlene preparava marmitas com cheiro de comida de casa de vó, mas com equilíbrio de nutricionista. Enquanto os colegas comiam arroz, feijão, farinha e tomavam refrigerante, Jorge observava em silêncio. Aquela mistura de sabores era a mesma que um dia o levou à beira da amputação. Quantos ali também carregavam o mesmo risco, sem saber, ele chamou Zé Carlos, aquele que lá atrás havia notado o primeiro mancar. Ô Zé, deixa eu te contar uma coisa sobre esse refrigerante aí. E começou a falar. Não como quem prega, mas como quem sobreviveu, como quem voltou para avisar os outros. Naquela tarde, o celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Marina. Pai, a mãe da minha amiga tem diabetes. Posso passar seu número para ela? Jorge leu e sorriu. Devagar. Com o tipo de sorriso que só quem venceu algo muito grande consegue dar. Rosa tinha razão. Às vezes, as respostas mais importantes não vêm do jaleco, nem da receita. Vêm de outro lugar. Vêm de histórias, de partilhas, de coragem silenciosa. Jorge olhou para o pé. Movimentou os dedos. Apoiou o peso do corpo. Firme.
sussurrou uma prece. Não por um milagre, mas por ter aprendido, do jeito mais duro, que conhecimento também pode salvar. E talvez alguém que você conheça esteja vivendo isso agora. Será que essa história pode ser o primeiro tijolo da transformação de mais alguém?